Gostaria de dizer da nossa imensa alegria de cada um dos convidados que estão conosco nessa noite. Louvado seja Deus pela sua vida, você que veio, que você sinta alegria de poder ouvir da palavra, como você cantou, exaltou o nome do Senhor, que esta palavra possa falar ao teu coração nessa noite, seja algo realmente que nos desafie a uma fé viva em Deus, a uma fé viva no Senhor Jesus. Mateus, capítulo de número 6, vamos ler a partir do versículo 22, a partir do verso de número 22, todos encontraram, amém? Amém. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amados irmãos, nessa semana todos nós ficamos surpresos, tristes, com um autoextermínio que aconteceu de um irmão de uma igreja da nossa cidade. Nós estivemos ali no velório dele. Foi um momento muito difícil, ver toda a igreja reunida diante de um corpo, de uma vida que não está mais entre nós, mas que poderia estar, que poderia ainda continuar sustentando a sua família, a sua casa e manifestando a sua fé. Meus amados irmãos, não estamos falando de coisas simples, não. Não podemos ignorar os desígnios de Satanás, como disse Paulo em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, não. Satanás quer alcançar vantagem sobre nós, ele quer nos enganar, ele quer nos destruir, e nós não podemos, meus irmãos, sermos levados pelas mentiras contadas pelo diabo, por Satanás. Nós precisamos dar os nossos ouvidos a Deus e o que Deus tem a nos dizer pela sua palavra, para que a nossa fé seja fortalecida e todos os dias seja um dia novo e um dia no qual nós podemos triunfar na presença do Senhor, vencer na presença de Deus, lutar, combater o bom combate e vencer. Nós lemos também no início do culto o Salmo 56, um salmo escrito por Davi, quando ele ainda era jovem, e ele conta da sua experiência
da sua juventude, onde ele teve medo, onde ele teve pavor, pois ele, fugindo de Saul, passando pela terra de Nob, comeu ali os pães que era lícito apenas aos sacerdotes comer, pegou a espada de Davi e fugiu para onde? Foi para Gate, onde havia um rei chamado Aquis, um homem mau, que perseguia os judeus. Davi foi descoberto ali entre eles, o coração dele ficou pequeno, mas Deus lhe deu uma estratégia mirabolante, para ver-se livre das mãos do rei. Ele se fingiu de doido, maluco, começou a salivar pela barba, e cair no chão, e rolar, a tal ponto de que o rei acreditou que se tratasse de uma outra pessoa, parecida com Davi, que era um doido, um louco, e ele fugiu dali, e ele escreveu o Salmo 56, para falar dessa experiência terrível, onde sim, o coração dele teve medo, mas no meio daquele medo, ele preferiu confiar em Deus. Salmo 56, versículo 4, ele vai declarar ali que a confiança está na palavra de Deus, naquilo que ele havia conhecido do Senhor, e esta palavra no seu coração o fortaleceu a vencer as lutas, a vencer aquela grande batalha. Não era uma questão apenas de comida, bebida, vestuário, não, era da própria vida. A vida dele estava em risco. Ele poderia ser morto sozinho, longe da sua família. Quem poderia lhe ajudar ali naquele lugar? Mas ele confiou em Deus, e o Senhor o socorreu, dando-lhe o livramento que ele tanto precisava. E quando nós olhamos para esse texto, meus irmãos, nós somos instados a pensarmos nesse tema: 3 atitudes para vencer a ansiedade. Nós vemos tantas atitudes a mais, mas eu gostaria de nos concentrar nessas 3 atitudes extremamente importantes para que nós possamos vencer a ansiedade. Haja visto que nós estamos falando de algo que todos nós temos: taquicardia, coração acelerado, parece que vai sair pela boca, um frio na barriga, um cansaço, uma vontade de dormir, um choro inexplicável, uma dor pelo corpo, coisas essas que nós estamos aí nos entupindo às vezes de medicamento para tentar falsear estas coisas. Mas é um problema da alma, do coração, muitas vezes, e que precisa ser tratado aos pés da cruz, ao lado de Jesus. Jesus vai abençoar o medicamento, mas ele não é a resposta final. A resposta final sempre vem de Deus, para as nossas vidas, quando nós procuramos entender na palavra de Deus as atitudes que devemos ter para vencer essa ansiedade. E a palavra de Deus é rica, Deus é rico, maravilhoso, nos deu aquilo que a gente precisa. Primeira atitude: tenha bons olhos, ou tenha olhos bons, meus irmãos. Versículo de número 22 e 23 na sua Bíblia, quando ele diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Jesus está dizendo que nós corremos o risco de não conseguir focar corretamente, de não conseguir ter uma visão correta das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Isso por conta de um problema que ele chama aqui dos olhos, olhos maus, olhos defeituosos, olhos com algum tipo de problema que impede a nossa visão correta daquilo que está acontecendo ou do que Deus está fazendo conosco. Essa semana nós fomos a Quirinópolis e o presbítero da igreja presbiteriana Betel recentemente perdeu a visão de um olho. E ele dizia: olha, parece que está querendo voltar, porque quando eu fecho um olho, o olho que está bom, o outro dá uma pequena luminosidade, como se a luz estivesse querendo penetrar no olho. Mas o médico disse que é apenas o outro olho compensando essa falta de luminosidade suficiente para que ele possa enxergar. Meus amados irmãos,
para quem é cego, para quem não consegue ver, ele não consegue descrever os objetos que está à sua frente. Ele não consegue entender o que de fato está diante dele, porque ele não tem visão, ele é cego. O que Jesus está dizendo é que nós temos um olho espiritual, e se esse olho espiritual for mau, nós não vamos conseguir enxergar as coisas como elas realmente são. Nós não vamos conseguir compreender o que Deus está fazendo na nossa vida, na nossa família, ou nas pessoas que nós amamos. Esse olho, ele funciona como um filtro. Vamos pensar no filtro de café lá na sua casa, um coador. Você precisa daquele filtro para que o líquido que for para a xícara seja saboroso, gostoso. Mas se esse filtro estiver furado, estragado, vai passar o pó, aquela borra preta que vai ser forte, vai ser ruim. Apesar de que alguns gostam de um café bem forte mesmo, né? Mas eu acredito que borra de café não. Aí não, né, pastor? Mas o fato é que é necessário um filtro. Esse filtro limpa ou impede que as impurezas passem para a xícara. Esse filtro faz com que você saboreie o café da forma correta e saborosa como tem que ser. Se os seus olhos forem maus, você não vai conseguir ver as coisas como Deus está organizando elas para que de fato sejam. É nesse momento que, diante daquilo que está acontecendo, você pode ser levado a reclamar de Deus, a murmurar: Senhor, está faltando carne, eu não consigo ter carne na minha mesa. Senhor, está faltando um sapato mais adequado, uma roupa melhor, mais legal para mim. Você vai ser levado a murmurar por aquilo que você não tem. Ah, Senhor, eu não consigo ir para o trabalho de carro, agora tem que ser a pé ou de bicicleta, porque falta dinheiro para o combustível. Mas num tom de murmuração, de desgosto, como se Deus fosse obrigado a dar o melhor para você naquele momento que você está precisando. Olhos maus faz de Deus uma pessoa má. Com olhos ruins, a pessoa não consegue ver a grandeza de Deus, nem o mover de Deus. Pelo contrário, no seu coração é como se estivesse, o seu coração é como se estivesse repleto de avareza, de ingratidão, de ressentimento, de desejos promíscuos e lascivos, de raiva, de amargura. Um coração assim é um olho fechado, é um olho ruim, é um olho que não consegue ver aquilo que Deus está fazendo, e consequentemente ele vai se pautar pela segurança dos bens materiais. Eu preciso ter alguma coisa, eu preciso ter riqueza, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter isso, porque sem essas coisas ele fica aflito. Sem ter uma boa conta no banco, ele fica totalmente instável, às vezes variando de bom humor para mau humor, e gritando e falando mal, e atacando as pessoas que estão próximas, porque ele não está confiante, ele não está seguro, porque lhe falta dinheiro, lhe falta um diploma, lhe falta um emprego, lhe falta um nome famoso na sociedade. Ele sempre vai ver aquilo que está faltando, nunca aquilo que ele tem, porque os seus olhos estão contaminados, maus. Por isso que Jesus diz: se a luz que em ti há sejam trevas, meu Deus, que grandes trevas serão. Terrível, porque essa pessoa não conseguirá ter a atitude necessária para vencer a ansiedade. A ansiedade nasce a partir de uma perspectiva errada da vida, das coisas que estão ao seu redor, daquilo que está acontecendo. Mas nós precisamos de uma outra atitude, igualmente importante: adore a Deus com exclusividade. Adore a Deus
com exclusividade. Versículo 24, na sua Bíblia ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Nas versões mais antigas usa a palavra mamon, que é a transliteração exata da palavra riqueza aqui nesse texto, uma palavra de origem aramaica, para dizer que se trata como que uma entidade, que as pessoas elegem como aquele a qual ele vai prestar culto e adoração. Alguém tão importante que merece a adoração. Sabe, meus irmãos, o dinheiro tem essa capacidade de exercer sobre nós um poder maior do que nós imaginamos. É tão poderoso que Jesus o chama quase como que uma divindade. Mas o que Jesus está dizendo aqui é: não podeis servir a dois senhores. Você terá que escolher. E o verbo servir aqui é o verbo usado para escravo. Servir no sentido de alguém que é escravo, que tem um dono, que a sua vontade está cativa. É um servir absoluto. Ele está dizendo: não podeis servir como um escravo a Deus e às riquezas ao mesmo tempo, porque não dá para conciliar aquilo que é espiritual com aquilo que é material. Não dá para dizer: eu amo a Deus de todo o coração, e ao mesmo tempo dizer: eu amo as riquezas, e eu me satisfaço nelas, e eu sinto conforto com elas. É uma incoerência. O que Jesus está dizendo é isso, é uma total incoerência dizer que ama a Deus, mas se satisfaz e se agrada das riquezas como se fosse um sustento necessário para ele. Meus amados irmãos, o ato de servir a dois senhores ao mesmo tempo vai gerar invariavelmente uma grande crise de ansiedade nesse coração. Porque então, da ansiedade é a tentativa de conciliar o céu e o inferno, o céu e a terra, Deus e as riquezas. É uma tentativa inglória de amar os dois ao mesmo tempo. Vai dar ruim, para não dizer outra coisa. Vai chegar um momento que o seu coração vai ficar extremamente confuso, e você terá que fazer uma escolha importante, uma escolha necessária. Qual caminho seguir? Por qual caminho seguir? Estamos falando, meus irmãos, de sermos sinceros para com Deus, de nos perguntarmos: será que porventura eu não estou tornando as riquezas, os bens materiais, um Deus na minha vida? Algo necessário para que eu me sinta bem, confortável, algo necessário para que eu vá à igreja e louve ao Senhor com alegria, algo necessário para que eu trate bem a minha família, eu cuide bem dos meus familiares. Será que nós não estamos trocando o Senhor por ídolos? E interessante a palavra mamon usada aqui também no original, para nos dizer que a riqueza, o amor aos bens, pode ser um ídolo no nosso coração, um falso Deus, um Deus levantado por nós mesmos. Por isso que Jesus disse certa vez que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, porque o tempo todo ele está sendo tentado a confiar na sua riqueza, ao invés de confiar em Deus. O tempo todo ele está sendo tentado a adquirir mais, para ter mais, como se fosse aquele louco lá que Jesus falou, de que vai construir celeiros, para colocar todos os seus bens, e ele vai construir celeiros cada vez maior, e maior, e maior, e maior, porque ele está pensando apenas na opulência. Ele não entendeu que aquilo que Deus colocou na mão dele, é para ser usado para a glória dele, de Deus.
ele ainda está tentando reter aquilo que é de Deus, ele está colocando impedimento à obra do Senhor, dizendo: não, Senhor, é meu, é a minha parte, tudo é meu, 100% disso é meu. Então ele quer se sentir confortável se tudo estiver debaixo do seu controle. Aí Jesus solta um brado dizendo: louco, essa noite Deus vai pedir aquilo que é mais precioso que você tem, a sua própria vida. E aí, você vai conseguir usufruir de tudo aquilo que você juntou, se você não tiver uma vida para poder usufruir desses bens? Então eu te pergunto: o que você tem é meu ou é seu? Foi você que conquistou ou fui eu que te dei? E pessoas com estas crises, além de gerar o ateísmo, né? Além de gerar essa falsa conversa: eu sou ateu, gera também uma crise de ansiedade, porque a pessoa está tentando conciliar as duas coisas: amar a Deus e amar as riquezas, o melhor de Deus e o melhor do mundo, o melhor de dois mundos. Jesus está dizendo: não, aqui para cima de mim não, para cima de mim não, ou é 100% ou é nada. Deus quer todo o nosso coração, Deus não quer partes, 10%, 20%, 30%, 95%, não, Deus quer 100% da nossa vida entregue a Ele. É por isso que a salvação é obra exclusiva de Deus, de Jesus, porque se fosse depender de nós, estaríamos perdidos, totalmente perdidos. É por isso que a teologia reformada ela é tão linda ao dizer que a salvação pertence somente a Deus. Alguns outros tentam de alguma forma provar que não, você conquista essa salvação, você chega lá diante de Deus e você diz: eu creio em Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor, como se isso fosse algo que partisse apenas do seu coração e aí você ganha a salvação, ou que você pega a salvação de Deus. Na verdade não temos nem vocabulário para explicar esse absurdo. O fato é que é um presente, nós não podemos tomar de Deus, exigir de Deus, dizer: Senhor, eu me arrependi, me salva. É Deus, é quem gera o arrependimento, a fé, a crença, a regeneração e tudo que você precisa para ser salvo. Então viva para glorificar o nome do Senhor, porque tudo vem dEle, e sem Ele você não estaria aqui, você estaria como aquele que cometeu aquele infortúnio, porque você não teria nenhuma alegria, nenhum prazer, nada de viver, o mundo seria simplesmente cinza, negro, escuro. Mas eu preciso caminhar para a terceira atitude, que nós lemos nessa parte maior agora: viva um dia de cada vez. Você já aprendeu a viver um dia de cada vez? Se você está muito preocupado com o amanhã e não está conseguindo nem se concentrar nessa mensagem, essa mensagem é muito para você. Viva o hoje. Mas tem muitos que estão pensando amanhã, e segunda-feira, e como que vai ser, as contas para pagar, será que eu vou receber, será que aquele cliente vai me pagar, será que vai entrar aquela multa? Esses dias eu fiquei surpreso, eu tinha 4 multas, e 2 no mesmo dia. Eu falei: meu Deus, é justamente quando a gente tem que economizar, que acelera um pouquinho mais, a pressa, né? Aí vem a multa lá. E eu não sei nem porque eu baixei aquele aplicativo para ficar monitorando se eu levei multa ou não. Às vezes a gente fica ansioso só para olhar, mas graças a Deus estou vencendo. Mas são tantas as coisas que deixam a gente ansioso. A gente precisa viver um dia de cada vez. Se preocupe com o hoje, com o agora. Veja o que Jesus está nos ensinando nesse texto. Atitudes erradas vão gerar ansiedade em nosso coração, meus amados irmãos. Jesus está dizendo: olhe para o que é mais importante, olhe para aquilo que é precioso, a sua vida, o seu corpo.
ele usa palavras gregas muito interessantes para se referir à vida e corpo, aqui no versículo 25, no finalzinho ele diz: não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? O argumento de Jesus é o seguinte: você está preocupado com coisas tão pequenas? Deus te deu uma vida, Deus te deu um corpo, Deus te deu algo que é tão importante, tão grande. Se Ele te deu algo tão grande assim, Ele não vai cuidar de dar tudo aquilo mais que você precisa? É uma pergunta retórica de Jesus para nós, para que com esta atitude correta de viver um dia de cada vez, nós venhamos a vencer a ansiedade todos os dias. Porque Jesus está falando de algo que está presente em todos os seres humanos, e eu também descobri que eu tenho isso de vez em quando. Quando a gente fica preocupado com situações de algumas famílias na igreja, isso gera também em nós um sentimento que a gente não consegue explicar, mas aí a gente tem que tomar essas atitudes. Senhor, como que eu estou vendo a situação? Senhor, eu estou realmente dependendo do Senhor, adorando ao Senhor com exclusividade? Senhor, por que eu estou preocupado com o amanhã? Eu tenho que olhar para o hoje, o aqui e agora, e saber que o Senhor vai prover tudo o que é necessário para cuidar dos nossos irmãos. Ele usa, meus irmãos, metáforas aqui das aves, e ele estava no campo, na montanha, talvez naquele momento uma revoada de pássaros. Havia muitos pássaros naquela terra, não era só o pardal, não era só o corvo, não. Muitos pássaros, uma revoada dos pássaros. Jesus diz: olha os pássaros, eles são tão pequenos, tão frágeis, eles não trabalham, mas Deus os sustenta todos os dias. Sim, como havia muita relva, muitas plantas ali, ele mostra aquelas plantas, aquelas flores ali, e diz, percebe que Deus revestiu estas flores com tanta beleza. Mas eu digo para vocês, nem mesmo Salomão chegou perto da beleza dessas plantas. Mas essas plantas, elas nascem de manhã e morrem à tarde, e vão para a fornalha. Por que Jesus usou o termo fornalha? Aquela terra não se usa muito matéria-prima de aquecimento, como nós temos o eucalipto, madeiras grossas, era tudo plantas menores, é um clima de deserto, um lugar de deserto. Então eles eram acostumados a pegar os feixes, ali fininhos das flores, e jogar para cozinhar. Eram acostumados a isso. Aquelas plantas, aquelas flores morriam muito cedo. Mas o que Jesus está querendo demonstrar aqui? Jesus quer demonstrar, meus irmãos, que Deus nos dá o melhor, porque somos mais importantes do que as aves e as flores do campo, mesmo que eles vivam por pouco tempo. Deus está mais preocupado conosco, que vivemos por muito mais tempo e estamos sendo levados para o seu reino, não para a fornalha. Há dois argumentos de Jesus aqui, do menor para o maior e do maior para o menor. Do menor para o maior, Deus, Ele toma providência em favor da flor, da erva do campo, que é de curta duração. Ele cuida delas. Certamente que Deus providenciará em favor de seus filhos, cujo destino é a glória eterna. Deus cuida do pequeno por pouco tempo, para levá-lo à glória eterna. E o argumento do maior para o menor, que se Deus adorna as flores silvestres com roupas tão lindas, tão belas, então certamente Ele revestirá ou vestirá os seus filhos com o melhor dessa terra, com tudo aquilo que é necessário e importante para eles. Em resumo, se Deus cuida das aves, se Deus cuida das ervas do campo, que não tem tanto valor assim, Deus irá cuidar muito melhor de nós.
Portanto, verso de número 32, você pode observar aí. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O argumento é: tenha paciência, Deus sabe do que você precisa, Deus sabe do que você precisa, Deus sabe o que você está vivendo, Ele estará contigo, Ele vai te fortalecer, Ele sabe, meus irmãos, não podemos ignorar isso. Quando Davi estava sendo levado à presença daquele rei, Aquis, provavelmente ele sentiu medo naquele momento, mas ele fez uma escolha: não vou deixar o medo entrar no meu coração, eu vou confiar na palavra de Deus, a palavra dele que diz que eu vou ser um dia rei de Israel, eu fui ungido para ser rei de Israel, então eu não vou morrer nas mãos desse rei. E ele preferiu acreditar nas promessas de Deus, de que a vida dele não seria ceifada naquele momento, mas que de alguma forma Deus iria livrá-lo das mãos terríveis daquele rei. Meus amados irmãos, ele preferiu fazer essa escolha, e ele fez a escolha certa: lançar o medo para longe de si e confiar no sustento de Deus. Talvez você diga: pastor, mas está tão difícil, parece demorado, parece tão demorado. E de fato demora mesmo. O Senhor às vezes parece nos passar por um moedor, triturando toda a nossa carne, para sabermos se realmente nós o amamos ou nós só apenas dizemos que o amamos, para saber se realmente nós somos fiéis, verdadeiros, ou se somos como a palha que o vento sopra e leva. Vem um diabo e leva, vem os passarinhos e levam. Deus quer nos fortalecer para que a nossa fé seja forte e vigorosa, meus irmãos, e aí demora mesmo. Davi, saindo dali, ele foi para uma caverna, a caverna de Adulão. Seus pais ficaram sabendo que ele estava lá e levaram os filhos, porque se Davi tinha um alvo bem grande nas costas, Jessé, a esposa de Jessé, os 7 filhos de Davi, ou de Jessé, também tinham o mesmo alvo nas costas, e então eles foram para a caverna de Adulão. E um segredo entre 10 pessoas não é um segredo, né? Logo os outros ficaram sabendo, e quando menos se esperou, reuniu cerca de 400 homens naquela caverna junto com Davi, homens que eram fugitivos de Saul, homens que eram procurados, desterrados, pessoas das histórias mais terríveis, alguns eram criminosos, e Davi se colocou no meio daquele povo, no meio daquelas pessoas, como um líder. Ele entendeu que Deus já estava lhe dando o primeiro exército. Não seria tão fácil assim ser rei? Bem, um rei fica feliz, tem exército na mão, né? Quando de repente Davi olha e ele tem um exército, os mais terríveis, os mais procurados, os desterrados. Ele falou: Senhor, o senhor está de brincadeira comigo, né? Que exército é esse? Eu não teria um exército grande, forte, numeroso, de pessoas boas? Mas Davi soube confiar em Deus. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, não era o exército que eu esperava, mas louvado seja o nome do Senhor, eu vou cuidar dessas pessoas, eu vou defendê-las, eu vou protegê-las, eu vou ser um líder. E ele experimentou isso quando o exército inimigo levou todas as suas famílias da cidade de Ziglag, e Davi teve que percorrer 3 dias e 3 noites, sem dormir, a cavalo, perseguindo os inimigos, e depois ainda teve que enfrentá-los no campo aberto da batalha, vencê-los, e trazer suas esposas e filhos a salvos, porque ele decidiu cuidar daquelas pessoas, ele decidiu cuidar daquele exército, de 400 homens, mais suas mulheres e crianças. Paciência, tenha paciência, Deus está trabalhando na sua vida. E diante disso, versículo 33, procure pelo que é mais importante. O que é mais importante? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai,
pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. É Jesus nos dizendo como nós vamos vencer essa ansiedade, como nós devemos ver a vida, como nós devemos servir a Deus. Buscar o reino, meus irmãos. Ele está falando do governo de Deus. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensina os seus discípulos a orar: venha o teu reino. Esse reino que é soberano sobre todas as coisas, invisível agora para nós, mas real e verdadeiro no mundo. O reino de Deus está vindo, governando, levantando uma igreja, levantando um povo, levantando pessoas, crianças, jovens, adolescentes, para servirem a Deus, para ser luz, para ser testemunhas. E se nós temos 40 mil evangélicos, crentes, servos do Senhor nessa cidade, nós temos outros 180 mil que não são. 180 mil que precisa ver a luz de Jesus através de mim, através de você. E nós não podemos descansar um minuto sequer, nós temos que continuar levando esse reino adiante, pois esta é a vontade do Senhor. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. A justiça são os valores desse reino: o amor, o perdão, a graça, a misericórdia, a paciência, a bondade, a alegria, a fidelidade, e todos estes que nós precisamos. Portanto, viva um dia de cada vez, é a conclusão de Jesus aqui no verso de número 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, o amanhã trará os seus cuidados. Amanhã Deus irá cuidar de você, como está cuidando hoje, irá cuidar no dia seguinte, no próximo e no próximo. É isso que Jesus está nos dizendo. O cuidado dele virá sobre nós, para nos abençoar, para nos fortalecer, meus amados irmãos. E então, nós chegamos a essa conclusão, quando nós pensamos no que disseram algumas figuras ilustres do passado sobre esse texto. João Calvino, por exemplo, disse que a ansiedade surge quando esquecemos que Deus é o nosso Pai Celestial, que cuida de nós com amor paterno. Quando a gente esquece, a ansiedade vem. Billy Graham chegou a dizer que a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus, ou da sua vontade para nós, em nos apoiarmos em coisas fracas e inúteis. Charles Spurgeon, um grande pregador batista do século XIX, ele disse que a ansiedade é algo terrível, pois rouba a energia do presente sem resolver os problemas do futuro. Você fica fraco hoje e não consegue resolver nada para amanhã. Uma autora cristã norte-americana, canadense, Anne Voskamp, ela disse: há uma paz inabalável hoje, quando um amanhã incerto é confiado em um Deus que não muda, um Deus fiel. E Scott, também teólogo, ele vai dizer que essas são as palavras para radicais, sobre um estilo de vida radical de confiar em Deus para as coisas comuns da vida, enquanto se dedica irrestritamente à missão do reino de Deus. Meus amados, não existe um comprimido para ansiedade, mas apenas a Bíblia possui a resposta final para a ansiedade. Reestruture sua vida, veja como você está vendo as coisas, adore ao Senhor em espírito e em verdade com todo o seu ser, viva um dia de cada vez, um dia aos pés de Cristo. Lá na tentação, Jesus venceu pela palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você tem ideia do que é isso?
O meu sustento não vem do pão, não vem do dinheiro, não vem das riquezas, não vem das circunstâncias boas ou ruins. O meu sustento vem da palavra de Deus, da boca de Deus, declarando o que eu preciso, o que você precisa. E você consegue declarar algumas coisas? Vamos declarar algumas coisas para fortalecer o seu coração. Pode passar aí, por favor. Aqui não passou. Teve um tilt com o Data Show. O que eu gostaria que você declarasse novamente? Eu vou falar e você vai repetir bem forte. Aperto não me mata. Eu não vivo pelo que vejo, mas pelo que eu creio. Eu não vivo para ser feliz, mas vivo para alcançar o reino de Deus. Jesus não é a alegria da vida, Jesus é o pão da vida, Ele nunca vai faltar. Pode faltar dinheiro e saúde, mas Jesus nunca faltará. Pode faltar roupa bonita e sapato confortável, mas Jesus nunca faltará. Eu quero convidar a nossa equipe de louvor, vem aqui à frente, por favor. Nós cantamos uma música muito linda. Eu gostaria que nós finalizássemos o culto cantando ela novamente, Me Derramar. Coloque-se em pé neste instante. Que nós possamos finalizar este culto louvando ao Senhor com esta música, porque nós precisamos recorrer a Deus. Deus é o nosso sustento, Deus é que nos fortalece, e Ele está nos perguntando: o que você tem à mão? O que você tem à mão? O que você tem na sua mão para servir ao Senhor? Coloque a sua vida na presença do Senhor neste momento. Quando cantamos esse cântico, relembrando que Deus é o nosso sustento, Deus é a nossa força, tudo aquilo que nós precisamos está nele, todo o nosso sustento vem dele, e nós precisamos dele, meus amados irmãos. Abraão, ele passou de um homem idólatra para um crente fervoroso nas promessas de Deus. José passou de um jovem orgulhoso para um homem sereno e humilde. Moisés passou de um garoto mimado para um homem forte e paciente. Davi deixou de ser autossuficiente para ser totalmente dependente de Deus. Pedro passou de um homem iracundo e desmedido para um homem cheio de paciência e de fé em Deus. O que Deus está fazendo com você hoje, o que Deus pode fazer na sua vida, a partir do momento que você vence a ansiedade, você será uma nova criatura, uma nova pessoa, um novo servo, para cantar, para dizer: Senhor, eu venho a Ti me derramar completamente na Tua presença, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Cair
e cuida de nós. Bendito seja o nome do Senhor, ó Pai, que nos acolhe, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor, ó Deus. Que o Senhor nos dê uma semana de graça e de paz, ó Pai. Que o amanhã, ó Deus, seja um dia onde o cuidado do Senhor esteja mais uma vez sobre nós, ó Pai. Que os nossos olhos sejam bons, ó Pai. Que nós possamos ver de maneira correta tudo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós, ó Pai. Que nós possamos adorar, ó Deus, único e exclusivamente ao Senhor, ó Pai. E abominar todo e qualquer ídolo que se levante em nosso coração. Senhor, que nós possamos viver um dia de cada vez na Tua presença. E hoje é um dia de grande alegria, de grande celebração, porque mais uma vez o Senhor nos sustenta, e que assim continue, ó Deus, amanhã também, tudo para a honra e para a glória do Teu nome, ó Pai. E agora, irmãos, que a graça do nosso Deus Todo-Poderoso, o amor de Jesus Cristo e as ternas consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje e para todos sempre. Amém. Que bom que você chegou até aqui. Tenho certeza que a mensagem que você ouviu neste culto é algo capaz de tocar no seu coração. Se você deseja um compromisso com Deus, eu quero te fazer 3 convites muito especiais. O primeiro, confesse a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Arrependa-se dos seus pecados, volte para Deus. O segundo convite é igualmente importante. Volte para a família da fé, volte a congregar, sirva ao Senhor em uma igreja com seus dons.
E o terceiro e último convite, está aparecendo um QR Code ao lado. Você entra nesse QR Code ou no número do celular, onde você vai ser orientado a respeito de algo muito importante. Eu quero ser batizado. Envie essa mensagem para nós, nesse número que está aparecendo ao lado, aonde você terá a oportunidade de ser orientado a procurar uma igreja presbiteriana mais próximo da sua casa. Mas se você mora em Rio Verde, aqui conosco na Igreja Presbiteriana do Parque Bandeirante, queremos ajudá-lo a descobrir o caminho do Senhor Jesus para que você seja cada dia mais pastoreado. Você e toda a sua família. Será sempre bem-vindo em nossa igreja, em nome do Senhor Jesus.